Meus amigos, dentro do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida, estamos recebendo mais um convidado. Está aqui ao meu lado, João Geraldo de Alice. Ele é natural da cidade de Jaú. 23 anos, ele faz parte dessa entidade que será objeto da nossa entrevista. Trabalhou por 27 anos no Grupo Colorado, unidade de Guaíra, depois em Orlândia, e há 11 anos é empresário no ramo de desenvolvimento de software. Ele está aqui presente dentro do nosso canal justamente porque a nossa abordagem de hoje diz respeito à maçonaria. E tanto a loja maçônica como a própria entidade o indicaram, visto que ele é um grande estudioso do tema, para falar sem nenhum receio, sem nenhuma barreira sobre a questão da maçonaria. João, é um prazer muito grande recebê-lo aqui dentro do nosso canal. Satisfação e ter a entidade e você representando a entidade ter atendido o nosso convite. O prazer é todo meu. Agradeço pela oportunidade que está sendo dada para nós para trazer algumas informações aqui para poder melhorar o debate que existe hoje sobre a função da maçonaria. Da maçonaria. Nós temos, na verdade, a maçonaria é uma entidade histórica, dos anos 800. Eu gostaria que você relatasse como foi o nascimento da maçonaria no cenário mundial. Perfeito. No início dos anos 800, a gente estava no regime feudal. Então, o que acontecia? A pessoa ela vivia num feudo, do seu feudal, que eram basicamente o proprietário das terras e os vassalos. E essas pessoas, elas tinham o quê ali? Viviam praticamente como escravos, tinham direito à alimentação e proteção. Por quê? As pessoas não podiam sair dos lugares. Se elas saíssem, aí o que poderia acontecer? Elas poderiam ser mortas, poderiam ser colocadas como escravos de outros proprietários. Então elas permaneciam onde estavam. E essa classe, que eram os maçons, que maçom significa pedreiro livre, eles tinham toda a liberdade para percorrer toda a Europa. Por quê? Porque eles eram contratados pela Igreja Católica para fazer todas as obras que ela necessitava. E as pessoas não tinham que prestar conta para ninguém, eles falavam diretamente com a Igreja, que era basicamente diretamente ao Papa. Então eles tinham essa liberdade que eles usavam para eles irem em todas as partes do mundo para construir, para as construções necessárias da época. Então, na verdade, nós podemos entender que esse movimento cresceu a partir da profissão do pedreiro, que pelo seu caráter itinerante, ele tinha que ir para construir em vários locais e, naturalmente, foi através disso. Essa questão, quando vocês dizem a expressão universo, tem a ver com o construtor do universo, tem a ver com essa figura do pedreiro? Basicamente, o que acontece? Não eram todos os pedreiros, eram alguns de uma classe mais privilegiada, basicamente os arquitetos, os mestres de obras. Por quê? Eles detinham o conhecimento da construção, dessa arte, que não era de conhecimento de todos. Por isso que eles tinham essa liberdade. E eles tinham um segredo, que era defender esses segredos da construção para não caíssem em mãos erradas e também para que eles não perdessem a liberdade deles. Então era uma forma de garantir a liberdade deles. Então o fato deles terem conseguido lançar esse movimento em vários países foi em função do caráter itinerante que eles tinham na época. Isso, desse conhecimento que eles detinham, que era propriedade de poucos. Eles defendiam esse interesse. Aí, o que aconteceu? A partir de um certo momento, esses pedreiros que eles se reuniam em guildas, que era o local onde eles trabalhavam, eles foram executando inúmeros trabalhos, porque o que acontecia? A gente fala assim, qual que seria o segredo que eles tinham das construções? Se a gente imaginar, por exemplo, se você tinha uma catedral que eles trabalhavam, tinha aquela parte que é basicamente um retângulo ali da construção. Aí, se você vir, tinha uma cúpula em cima, Então, essa cúpula, como é que ela parava ali em cima? Era um segredo muito bem guardado. Por quê? Primeiro, eles trabalharam uma catedral, que era Santa Maria del Fiore, em Florença, ela ficou 100 anos aguardando para construir a cúpula. Por quê? Porque teve todo um projeto para ver como é que aquilo lá parava em cima. Porque não é uma laje, por exemplo, que você põe uma laje e põe alguma coisa em cima.
Você entrar numa catedral, você vai entrando, você vê a cúpula lá dentro, tudo, né? E aquilo é tudo harmonioso. Então, como que aquilo conseguiu parar ali em cima? Então, Aliás, ele precisava ter esse tipo de conhecimento. Isso. E dentro da pesquisa natural, quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente pesquisa sobre o tema. Eu pude perceber que a maçonaria ela acabou tendo participação em momentos históricos. A Revolução Francesa, a Revolução e a independência dos Estados Unidos e até a independência do Brasil. Como é que foram esses episódios históricos que a maçonaria tomou parte? Então aí eu vou contar para você o seguinte. Desde essa época aí, do trabalho dos pedreiros, aí é considerada a maçonaria operativa. A partir de um certo momento, que foi o declínio do regime feudal, que se demandou poucas construções, né, de novos empreendimentos que a igreja queria, e também, né, a gente teve em 1666 o grande incêndio de Londres, né, porque esse pessoal todo teve que ir lá para reconstruir a cidade. Então, chegou a um certo ponto que o pessoal começou a abrir a maçonaria para que outras pessoas que não fossem da construção pudessem participar também. E aí, basicamente, é o início do Renascimento, que sai da Idade Média, né, das trevas, e entra no Renascimento. E aí, grandes pensadores entraram para a maçonaria, como Voltaire, por exemplo, né, Freud e tudo mais. Então, o que acontece? Essas pessoas começaram a trazer novas ideias para a maçonaria. E aí começaram a questionar os governos, começaram a questionar a igreja. Quer dizer, então aí começou muitos movimentos internos da maçonaria discutindo que mudanças teriam que ser feitas para a sociedade, porque vivia praticamente como escravos, né? Ninguém tinha direito de expressão, não tinha direito de estudo, não tinha direito de reunião, né? Não tinha direito de pensamento. E aí, nesse momento, que começaram esses pensadores a manipular e influenciar, falando o seguinte: olha, que nem o caso da Revolução Francesa, nós temos que fazer alguma coisa. Então entraram os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que ali foram desenvolvidos e depois... Então, na verdade, nós podemos dizer que a maçonaria, nesses movimentos e momentos históricos, foi a cabeça pensante, ou parte dessa cabeça pensante que conseguiu colocar que os componentes, né, de uma nação poderiam ter um posicionamento contrário a quem os comandava. Perfeito. Foi mais ou menos nessa linha. Sair daquele regime autoritário e opressor que existia na época. Então aí começaram a ter todos esses movimentos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos, por exemplo, a Revolução Francesa, tivemos a independência dos Estados Unidos também, que foi articulada pelos maçons. Aqui no Brasil, a independência, a libertação dos escravos e a proclamação da República. A independência é um fato muito interessante de ver, né? Por quê? Porque a independência foi proclamada dentro da maçonaria. Por quê? José Bonifácio, que era um monarquista, né? E junto com ele, outros elementos que também não comungavam das mesmas ideias dele, monarquistas, que eram os republicanos, que também participavam ali dentro da maçonaria. Que o principal deles era Gonçalves Ledo, que era um jornalista pernambucano, que para nós foi o grande articulador da independência. E ele debatia com o José Bonifácio na presença de quem? Dom Pedro I, que era o grão-mestre da maçonaria, dizendo a Dom Pedro I valores republicanos. E ele, né, ouvia e aceitava os argumentos. Né? Mas no final, ele também, num consenso geral, ele também foi ao lado da permanência do reinado de Dom Pedro I. Né? Então, qual seria, agora entrando especificamente em detalhes, qual é, na verdade, o lema da maçonaria? Então, o nosso lema principal que nós seguimos é liberdade, igualdade e fraternidade, que é a única maneira... Da própria Revolução Francesa. Da própria Revolução, que são os que vão conseguir trazer a maior harmonia entre os povos, né? Que eu respeitando todas as religiões, eu respeitando todos os povos, respeitando todas as opiniões, né? De forma que a gente consiga ter um debate claro e limpo e todo mundo se respeitando, todo mundo se instruindo, todo mundo se desenvolvendo.
Uma entidade tem os seus princípios. Na sua opinião, os princípios norteadores da maçonaria, quais seriam? O que a maçonaria ela é uma entidade iniciática, filosófica, evolucionista e progressista. Ela pugna pelo prevalecimento do espírito sobre a matéria. Ela trava batalhas árduas, né, para o desenvolvimento intelectual, moral e social da humanidade, através da prática do dever, a prática da benevolência e a investigação constante da verdade. Nós temos isso é uma definição, do que é a maçonaria. Agora, uma coisa que chama a atenção, ao expressar a denominação, se usam duas, né? Você fala loja maçônica e, ao mesmo tempo, uma entidade. Qual a diferença? Existem duas maçonarias dentro de um próprio local? O que as pessoas confundem é o seguinte, você tem a loja maçônica e a sociedade beneficente. A sociedade beneficente é quem é dona do prédio, de todos os bens ali da loja. Cuida da parte patrimonial. Patrimonial e de executar a beneficência para todas as entidades e pessoas que necessitem. Por exemplo, no caso de Orlândia hoje, quem é o presidente da loja e quem é presidente da sociedade? O José Eduardo Antônio, né, é o presidente da loja, e o Fausto Orsi Capel é o presidente da sociedade beneficente. Então, a loja, ela não tem patrimônio, inclusive onde tem o templo lá, ela se reúne, executa suas reuniões, que são para discutir assuntos ali da maçonaria, né? E a sociedade beneficente tem o salão de festas, né? Que é também alugado para pessoas, né? Para todas as pessoas aí da comunidade, né? E também executa trabalhos de beneficência. Que são os eventos. Por exemplo, recentemente teve um evento que tem a finalidade, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, de gerar recursos justamente para direcionar para outras entidades da cidade que dependem desse tipo de recurso, é isso? Perfeito, é uma forma que nós temos de ajudar. Inclusive, esse último evento foi o Grupo Alma, que participou, que foi beneficiado, o Projeto Vitória, as APAES de Sales e de Orlândia, né? E depois também, com esse dinheiro que foi arrecadado, nós vamos auxiliar outras entidades que precisam de produtos, né, pontuais, né, de alimentação, produtos de limpeza, né, que são entidades que são beneficiadas com esse dinheiro que foi arrecadado ali no evento. Muito bem, apenas uma pequena pausa na entrevista com o João Geraldo de Alice, que fala sobre o tema maçonaria. Para lembrar, você tem aí no seu vídeo o QR Code, aproxime o celular, faça a sua inscrição, nós queremos ouvi-lo, né? E aproveita e também inscreva-se no canal, ingresse também no grupo de WhatsApp e coloque um like, que é o positivo, é muito importante para nós pelo fato de ser um canal do YouTube. Voltamos com você, nós temos quantos graus diferentes de um maçom a partir do momento que ele ingressa na entidade? Basicamente são os graus, primeiro de aprendiz, depois do companheiro e o grau de mestre, que são os graus que nós falamos que é da maçonaria simbólica. A partir daí, do grau 4 ao 32, já são as lojas filosóficas, que o maçom não é obrigado a participar. Ele é obrigado a seguir esses 3 primeiros graus, né? E esse grau é por tempo de casa, vamos dizer, de convivência? Isso, porque lá dentro vão ter estudos, né? A pessoa vai ter que estudar, ela vai ter que apresentar trabalhos, né? Ela vai ter que expressar, colocar sua opinião. Então, aí, nesse tempo de maturação, ela consegue passar de um grau para outro. Uma coisa que chama atenção, muitas vezes um maçom, ao conhecer uma outra pessoa, tem algum tipo de senha. Isso persiste? Qual é a razão de se ter uma senha quando há um cumprimento de um maçom em relação a uma pessoa que talvez ele não conheça? Os sinais, existem sinais de reconhecimento, né, de palavras. Isso daí vem desde a maçonaria operativa, né? Hoje, depois, né, do Renascimento, ela passou a se chamar especulativa, né? Então a gente mantém essas tradições. Porém, até falo para você, é muito pouco usado. Hoje em dia já não se usa tanto. Não se usa muito, não. O que acontece, se eu for procurar uma pessoa, por exemplo, eu vou fazer por intermédio de um outro maçom que vai me indicar e vai falar, olha, o João aqui, ele participa da loja da Orlândia, tudo. Então, na verdade, há uma rede de relacionamento entre aqueles que fazem parte da maçonaria. Existem redes de vários tipos, tem redes de assistencialismo, redes de médicos, se eu preciso de um médico, alguma coisa, né? Existe uma rede de pessoas, né, que são médicos, diretores de hospitais, tudo que participam, que podem ajudar as pessoas, né?
para diversos assuntos tem. E Vocês... eu até falo uma coisa engraçada, eu participo de um grupo de maçons, e nesse grupo só pode participar palmeirense ou corintiano. Ninguém pode entrar, só isso. Para quem não sabe, o João Geraldo é palmeirense fanático também. E é interessante, porque ali, né, travam-se brigas enormes, mas ninguém, né, desrespeita ninguém, né, e é muito divertido, né? Com certeza. E também, né, tem grupos de estudo, grupos filosóficos querendo saber alguma coisa também da maçonaria do estudo. Eu tenho um grupo para consultar. Eu acho interessante que quando eu indaguei a entidade, quem poderia falar, recomendar o teu nome, até porque você é um estudioso. Sim. Você estuda profundamente esse tema de maçonaria, João? Isso. Porque eu estou vendo que você tem aqui 23 anos de maçonaria. Isso. Inclusive, eu participei, né, de vários grupos, né? Por exemplo, ali eu fui assessor do grão-mestrado, né, por 6 anos. Eu participei também de grupos de estudo, né, grupos de desenvolvimento, né, aqui da região, né. Então, a partir disso daí, eu pude conhecer muitas pessoas, né, falar a verdade, de pessoas de muito conhecimento, que me ensinaram muito, né, que eu pude aprender com elas também, né. E hoje a gente procura isso que a gente aprendeu passar para as outras pessoas, né, que participam da loja, né. Bom, a gente sabe, por exemplo, que nós temos o Rotary e o Lions, que são clubes de serviço, e eles têm uma estrutura que corresponde a ter um comando único no Brasil, enfim, no Estado. Como é que é essa questão da hierarquia dentro da loja maçônica? Bom, o que acontece? Dentro da loja é o Venerável Mestre, né, que é o presidente, né, os 2 vice-presidentes, que nós chamamos de vigilantes, né, o orador, o secretário, o chanceler e o tesoureiro. É a diretoria da loja maçônica, né. Agora, se você pega em outros níveis, você tem, por exemplo, o grão-mestrado, que toda loja maçônica ela tem que pertencer a uma potência maçônica, né? E essa potência maçônica... Essa expressão potência seria também um comando regional? Não, é um comando, no nosso caso, é um comando nacional. Nacional, em que toda loja tem que ser filiada a uma potência para que ela tenha reconhecimento, né? Porque quem tem o reconhecimento é a potência. E a potência repassa para as lojas. Mas, por exemplo, aqui tem maçonaria em São Joaquim e tem em Orlândia. Elas são subordinadas à mesma entidade mais superior ou são entidades diferentes? Não, são entidades diferentes. Em São Joaquim da Barra optou, a nossa entidade, a nossa potência chama Grande Oriente do Brasil. E a deles são as grandes lojas maçônicas, né? Então são 2 entidades diferentes, porém os princípios de irmandade permanecem iguais. Eu posso ir lá em São Joaquim, participar de uma reunião, nós fizemos a reunião aqui dos 40 anos da loja, eles vieram aqui também, participaram, tudo. Então é a integração total, apesar de estar respondendo a potências diferentes, né, os princípios de fraternidade são os mesmos. Agora, a gente tem como curiosidade saber como é que é a admissão de um maçom. Alguém indica, ele é submetido à votação interna e depois oficializado, e quais são os requisitos para uma pessoa ser convidada a fazer parte da maçonaria? Bom, basicamente, uma pessoa que conheça bem, né, o candidato, ela faz a indicação dessa pessoa. Existem algumas coisas principais. Primeiro, tem que acreditar num ente criador, né, em Deus, basicamente. Se a pessoa não acreditar em Deus, né, não tem como ela participar. Por quê? Porque em todas as nossas reuniões nós pedimos e rogamos, né, proteção a Deus, que lá chamamos de grande arquiteto do universo. Um católico pode ser maçom? Sim, qualquer religião. Católico, anglicano, judeu, espírita, muçulmano, de qualquer religião. Porque a maçonaria ela não entra nos princípios da fé religiosa da pessoa. A pessoa tem que professar que ela acredita em Deus. Isso daí já é o suficiente. Agora, os requisitos, João, perdão, eu te interrompi, mas os requisitos parece que deve haver até a concordância da mulher e o apoio à participação dele dentro da entidade. Isso. É assim que funciona? Aí existem outros
passadas essas investigações aí, o que acontece? A pessoa tem que ter uma contribuição mensal, a pessoa tem que professar que ela tem condição de contribuir. Existe a questão de saber se essa pessoa vai se inteirar bem para o grupo, se ela é uma pessoa que ela é aberta a novas ideias, aberta a discussões. Se a pessoa, por exemplo, ele se acha o dono da verdade, vamos supor, ele não vai poder participar porque ele não vai contribuir com nada, né? Ele vai só gerar embate, né? Tem a questão da pessoa ter disponibilidade para participação, né? A frequência é obrigatória, pelo menos um percentual. Sim, nossas reuniões são às segundas-feiras, né? E ele tem que ter pelo menos os 50% de presença nas reuniões. Quer dizer, então são várias coisas aí. Aí, passada essa parte, é conversado também, um outro ponto, conversado com a esposa do maçom para saber se ela, do candidato, né? Para saber se ela vai aceitar que ele entre. Porque se ela não aceitar, por motivo que seja dela, que nós também nem entramos nessa questão, ele não é aprovado. Isso é importante, até porque garante a ele o estímulo de estar participando. Agora, o critério de avaliação passa pela postura da pessoa. Se no meio do caminho o maçom ele comete algum tipo de delito que seja repugnado, sofre repúdio, ele pode ser, entre aspas, desconvidado ou pedido para ser retirado da entidade. Como é que funciona isso, João? Bom, basicamente, terminando, um dos outros requisitos é que a pessoa apresente documentação de que ela não responde nenhum processo e nunca foi condenada na justiça, né? Que também faz parte da documentação que o candidato tem que entregar. Agora, depois que ele está lá dentro, o que acontece? É exigido uma postura moral da pessoa. Então, se ela praticar algum ato que seja considerado, né, contra todos os nossos princípios, aí a pessoa vai ser colocada numa situação que ela vai ter todas as oportunidades para ela colocar a visão dela, colocar o que foi acontecido e depois vai ser tomada uma decisão. Geralmente, o que acontece? Nesses casos, a pessoa ela mesmo sai, porque ela vê que para ela não tem como ela continuar, né? Quer dizer, é feita uma análise dela própria e na maioria dos casos acontece isso. Acontece isso, dela mesma pedir o desligamento. Agora, falando especificamente da entidade aqui em Orlândia, quantos membros atualmente fazem parte e quanto tempo ela foi fundada? Ela foi fundada em 21 de setembro de 83, então completou 40 anos no mês passado, né? E hoje nós estamos em 50 membros. Né? São 50 membros. Existe algum que esteja vivo desde a fundação? Hoje nós temos o Gilberto Fonseca e o Dr. Joel Clóvis Delibro. O Gilberto Fonseca, inclusive, ele foi iniciado em 56, ele tem 68 anos de maçonaria. Ele, inclusive, todas as pessoas que vêm nos visitar aqui ficam impressionados, né, de ter uma pessoa com uma longevidade tão grande na maçonaria, né? Me parece que isso ele herdou do pai também, né? O próprio senhor era também ligado a isso, isso tem um peso também significativo. Sim, muito grande. Agora, um tema que merece uma pergunta de maneira objetiva. Todas as entidades, clubes, o Rotary evoluiu nesse sentido, por que até agora a maçonaria, pelo menos em Orlândia, não tem mulheres participando? Isso vem desde do princípio, né, da fundação, da maçonaria, do conceito dela, que a pessoa tinha que ser livre, né? É sempre uma pessoa livre de bons costumes. Então, o que é uma pessoa livre? É uma pessoa que, naquela época, né, não é uma pessoa escrava. E as mulheres, naquele tempo, elas eram uma propriedade da família, né? Era até usada como moeda de troca, né? Casamentos arrumados para aproximar interesses, né? E ela era uma propriedade do marido. Então, ela não tinha como ela participar, porque ela não tinha voz própria, né? E isso hoje mudou muito, né? No cenário mundial, a mulher ocupou todos os espaços possíveis, né? Porém, ainda, no caso da nossa potência e outras ainda, não aceitam ainda a entrada de mulheres. Mas existem potências que não são reconhecidas, né, no meio maçônico, que têm mulheres participando. Mas você particularmente acredita que no caso da nossa loja maçônica, mais cedo ou mais tarde, esse direito de participação das mulheres será concedido? Sim, porque como a maçonaria é uma entidade progressista, então ela vai chegar num momento, né, que ela vão ser mudadas. As ideias todo dia estão sendo
mudadas, né? Estão sendo apuradas, né? Então a gente vai chegar um dia num ponto em que vai ter essa aceitação, né? Outra pergunta que se faz necessária, é muito comum a gente ver alguns comandantes de igreja dizendo, criando uma sensação de que há bruxaria, que há ritos que são secretos, aquela história toda. Por que particularmente você acredita que a comunidade tem essa ideia? E qual a explicação para a postura da comunidade? Parte dela, não a totalidade. Qual é a visão do maçom a respeito desse tema? Bom, tudo começou, como a gente vinha conversando aqui, com relação aos maçons, né, que foram admitidos, né, a partir do momento que a maçonaria se transformou em uma entidade especulativa. Os grandes pensadores, que começaram a questionar. Então eles começaram a questionar esse movimento da igreja, né, de perseguições, de lutas, tudo. E aí como que você é contrário a uma ideia de que é verdade, que é incontestável? Ela começou a lançar essa situação, a igreja é ligada ao demônio, é ligada à bruxaria, a rituais satânicos, tudo tal. Isso daí, infelizmente, ele ficou aí, até hoje algumas pessoas falam sobre isso, né? Então, é basicamente como se fosse um tipo de um preconceito, alguma coisa assim, né? Mas você particularmente entende que essa justificativa faz com que as pessoas, a oportunidade, por exemplo, que você está tendo aqui de explicar, já é uma forma de que as pessoas possam entender que não há absolutamente nada disso que é argumentado pelo lado que aponta isso, né, João? Basicamente, porque a gente chega naquele ponto de dizer que as pessoas sempre perguntam, a maçonaria é uma religião? Não é. E como que eu te provo isso? Bem, se você pegar o Estado de Israel, ele tem 70 lojas maçônicas lá. E nas lojas maçônicas lá participam judeus e árabes. Árabes muçulmanos e árabes católicos. Então, se ela fosse uma religião, como é que todas essas pessoas, no lugar mais tenso do mundo, estariam juntos? Né? Então essa aí é uma coisa para as pessoas pensarem, ver, né? Porque não tem como a gente ser uma religião. Aqui na nossa loja em Orlando, só tem católicos e espíritas, né? A grande maioria católicos. Mas em Ribeirão Preto você já tem judeus nas lojas, né? Você já tem. Na sua opinião, isso garante o caráter universal da entidade? Porque ali o que a maçonaria prega? Você acredita em Deus. Mas o que a maçonaria? E a maçonaria prega, como eu disse no início, né, a prevalência do espírito sobre a matéria. Né? Ela sempre diz na maçonaria o seguinte: se você quer privilegiar a sua vida, pense na morte. Né? Aproveite o seu tempo para fazer coisas boas. Então, o que acontece? Chega a maçonaria, a pessoa morreu, por exemplo. Né? Nós, inclusive, falamos que ela passou para o Oriente Eterno. Né? E o que acontece aí? Cada um vai de acordo com a sua fé. O católico vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, o espírita vai ter reencarnação. Então, cada um, de acordo com a sua fé, que vai tirar suas conclusões. A maçonaria não entra nesse ponto. Antes da gente partir para a pergunta final do nosso programa, eu gostaria de lembrar que no seu vídeo tem o QR Code, onde você pode naturalmente aproximar o seu celular e fazer a sua inscrição. A gente quer ouvir você se inscreve no canal, entra nos nossos grupos de WhatsApp, porque toda vez que nós tivermos novidades, você vai recebê-las com certeza. Partimos agora para a pergunta final da nossa entrevista. Uma curiosidade. Historicamente, existem os presidentes de vários países. Você teria condição de me dizer alguns presidentes que são conhecidos historicamente, que eram maçons? Aqui, eu até preparei para você aqui alguns, né? Existem até livros de maçons famosos, né? De tantas pessoas que participaram, né? Eu trouxe aqui alguns nomes, né? Primeiro dos maçons famosos, Alexander Fleming, que foi o inventor da penicilina, Voltaire. Inclusive, Voltaire, quando entrou, ele foi conduzido por Benjamin Franklin, né, que levou ele para lá. Shakespeare, Freud, Leonardo da Vinci e Allan Kardec. Dom Pedro I, George Washington, presidente dos Estados Unidos, né, Thomas Jefferson também, Churchill, na Inglaterra, Rui Barbosa, Napoleão Bonaparte, o rei Jorge VI, Giuseppe Garibaldi, Duque de Caxias, Padre Feijó, Lavoisier, Mozart, Beethoven, Carlos Gomes, Montesquieu, René Descartes, Jung, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle,
elementar, meu caro Watson. Charles Dickens, Walt Disney, Aleijadinho, Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Agora os mais novos não vão saber quem é, Oliver Hardy e Stan Lowry, que era o gordo e magro. Né? Clark Gable, Peter Sellers, Edwin Warden, que foi um dos primeiros astronautas a pisar na Lua. E aqui, os fundadores do Rotary e do Lions, o Paul Harris e o Melvin Jones. Lembrando que não existe nenhuma relação, né, da maçonaria com o Rotary Lions, com a sua fundação. A única coisa, né, que os fundadores eram maçons. Né, e de famosos nessa relação aqui do Brasil, que as pessoas têm curiosidade de saber, João, quem que seria? Aqui eu ia te colocar aqui também os presidentes. Sim. Que tivemos aqui do Brasil: Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Washington Luiz Café Filho, Nereu Ramos, Jânio Quadros e o último, Michel Temer. O Michel Temer, que é o mais recente desses presidentes que você mencionou. Que foram maçons. E de famosos do Brasil? Então, muita gente aí, hoje, a gente tem aí, no cenário, muitas pessoas que a gente aí, no dia a dia, acaba, né, fica sabendo por acaso, né? Que a pessoa é maçom, né? De políticos aí, nós tivemos até uma coisa interessante a gente falar, nós tivemos aí, em 2018, o Bruno Covas, que era prefeito de São Paulo, e o Márcio França, que era governador do estado. O prefeito e o governador eram maçons, de posições opostas, né? Perfeito. Porque um de esquerda e o outro de centro-direita, não sei o que, né? Muito bem. Aqueles que nos acompanharam tiveram naturalmente a oportunidade de ouvir tudo isso e eu gostaria de deixar esse espaço, né, para que as pessoas também entendam que vocês fazem um trabalho assistencial. Eu sei que por questão de segredo, sigilo, vocês não gostam muito de revelar, mas dentro da medida do possível, explique para nós como é a ajuda de vocês nas entidades, que também no caso do Rotary lá e das outras entidades, a PAI, que é uma prestação de serviços à comunidade, né, João? O nosso lema é fazer a beneficência, como nós aprendemos, né, sem a gente nos vangloriarmos disso, usar isso daí como uma coisa para nos promover. Então, quando a gente sabe que uma entidade está precisando, por exemplo, de alimentos, né, que ela está precisando de materiais de limpeza, ela está precisando fazer uma reforma, alguma coisa, nós ajudamos em tudo aquilo que é preciso. Né? Algumas são... Tipo assim, algum membro da maçonaria vem e aponta essa demanda para vocês. É chegado para nós, né? As entidades, inclusive, mandam um ofício, né, pedindo uma ajuda, né? E aí a gente tem uma deliberação e acaba fazendo esse auxílio para a entidade. Que, basicamente, algumas são mensais, né, e outras são esporádicas. Né? Perfeito. Queria agradecer a você que esteve aqui em nome tanto da loja como da própria sociedade e dando esses esclarecimentos. Um prazer muito grande recebê-lo aqui dentro do nosso canal. O prazer foi todo meu e espero que eu tenha contribuído com algo para as pessoas, né, que assistirem aí poderem pensar mais e tirar essas conclusões. Meus amigos, vocês viram que a finalidade do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida, é justamente esse debate. Nós temos essa pegada de documentário, trazendo fatos históricos, mas esse é um tema que merece da nossa parte também ser analisado. Uma entidade que tem em Orlândia 40 anos de existência e merece da nossa parte todo o respeito. O canal agradece mais uma vez a maçonaria e realçando o nosso objetivo, que é fazer o debate com toda a comunidade, não só da nossa cidade, mas também com todo o Brasil.